Conversa do nosso quintal. Ou a oposição é uma boa escola. Estaremos aqui, ou estamos aqui já no estúdio com o meu convidado, meu amigo e residente do canal, Malun do Cudiqueba, que é um cronista e analista político. Malundo acaba de fazer um texto, um artigo muito interessante, que é este, que está intitulado A Oposição é uma Boa Escola. Portanto, logo na introdução, Malundo começa com este texto que vamos procurar decifrar aqui. Primeiro, ler o teor e depois decifrar o que ele quis dizer com esta introdução. Ser um bom líder da oposição não significa que se venha a ser um bom presidente da República. A transição de crítico do poder para ocupante do poder é um dos testes mais desafiantes da política e nem todos estão preparados para vencê-lo. A oposição é uma verdadeira escola preparatória onde os políticos se formam antes de enfrentar o exame final de governar. Ser um bom líder da oposição não é um passaporte automático para o sucesso no governo. Portanto, já é muito apetitoso, muito desafiante este título que Malundo nos traz. Malundo, o que é que queres aqui, portanto, nos ajudar a compreender, iniciando já com este introite, esta introdução que nos trazes aqui, Malundo? Bem, antes de mais nada, Álvaro, convém esclarecer que nós vamos falar de uma forma geral, de uma forma genérica, não vamos abordar, não vamos falar de um só país, vamos olhar a forma global essa questão de oposições e da forma como se fazem oposições em certos países. Em primeiro lugar, Álvaro, temos que começar como ou que tipo de oposições existem. Nós temos oposição reativa e temos oposição proativa. Também podemos classificar que temos oposições defensivas e oposições mais assertivas. Por exemplo, um país como a Inglaterra, a oposição que se faz cá na Inglaterra é uma oposição proativa, porque confronta o governo ou quem está no governo todas as semanas no debate parlamentar. E os parlamentares, ou o partido que estiver na oposição, que tem ministros sombras, o ministro sombra de educação, por exemplo, vai debater com o ministro que está a ocupar o cargo de ministro de educação, quem está no governo. Portanto, aí há um confronto de ideias, há um confronto direto. Noutros países... Malundo, permita-me só, porque hoje estamos aqui a tentar fazer escola, não é? Porque tu dizes que a oposição, não é? É uma escola. Então, Sim. hoje estamos a fazer escola. E Sim. queria lhe perguntar já, sem fugir do tema, porque falaste do confronto na Inglaterra, que é uma oposição proativa. Este ministro Sombra é ministro Sombra, sim, mas conhece-se quem é este ministro Sombra. Não Sim. é como em certos países existem governos sombra e nem se conhece o elenco do governo sombra. Olha, não é? E este debate se faz dentro do parlamento. Quer dizer, sim, o próprio ministro Sombra também é um deputado. sim. Então, Hum. o ministro Sombra, se você quer copiar esse modelo britânico, o ministro Sombra tem que estar no parlamento. O ministro de Educação, o ministro Sombra de Educação, o ministro Sombra da Saúde, ou da Defesa, ou do Interior, tem que estar no parlamento, não pode estar fora do parlamento para debater com o seu colega que está no governo. E aí é que o povo vai ver quem apresenta ou quem está a defender os interesses do povo. E os ministros, o governo Sombra deve ser apresentado. São nomeados, não obstante estarem na oposição, são nomeados estando na oposição e são apresentados ao povo. E eles vão cobrar, vão exigir da pessoa que está a ocupar aquele cargo. Por exemplo, em Angola não temos um ministro contra a pobreza. Não temos um ministro
contra a corrupção, o anticorrupção. Então, a oposição pode apresentar, pode exigir, em Angola até é uma oportunidade, os partidos da oposição deviam ter ou criar um ministro contra a pobreza, já que o governo não tem. Há muitos pobres em Angola. Poderiam criar um ministério, ou ter um ministro sombra, contra a corrupção. E isso colocava quem está no governo na defensiva. Mas vamos deixar, para não fugir muito da pergunta que colocaste, um governo sombra ou a oposição é mesmo uma escola, é uma grande escola, onde os ministros, onde os deputados aprendem, é uma escola preparatória, está-os preparar para que amanhã, quando chegarem ao governo, não cometam os mesmos erros que estão a ser cometidos por quem está no governo. Isto deve ficar bem claro. E todos, eu acho que estamos de acordo, em toda a parte do mundo, quem está na oposição está a identificar os erros, está a ver o que está a ser feito, está a ver o que não está a ser feito e sabe o porquê que não está a ser feito, ou não, pode não saber, mas está a identificar, tem um diagnóstico da realidade e da situação do país. Coisas que podem passar despercebidas por quem está no governo. Portanto, a oposição é realmente uma escola preparatória. Agora, nós temos que ver que tipo de oposição é que deve ser feita, mediante as condições ou as dificuldades que nos são criadas, que nos são impostas, e pelas limitações que nós próprios também possamos ou podemos ter. Porque estar na oposição, você tem que, se você quiser envergonhar o governo, você tem tudo para envergonhar o governo. Você tem tudo para expor as debilidades, as dificuldades de quem está no governo. E muitos dizem que a oposição está a se aproveitar da situação, que é uma situação conjuntural, mas isso é política, e política é mesmo assim. A política serve, as oportunidades e as dificuldades devem ser aproveitadas na política. Não podem dizer que estão a fazer aproveitamento político. A política é mesmo isso. A política, Mas, na Malundo, política, bonzinho na política, se você for muito bonzinho, a política não é para si. Se você quer ser bonzinho, então é melhor ir para o seminário, ser padre ou pastor, porque na política não é uma ciência ou não é um jogo limpo. As coisas que se fazem na política, que acontecem na política, nem sempre são limpas.